Bem-vindos, meus caros ouvintes. Eu sou a Ana Nogueira, uma das curadoras do canal Locran, e a mente por trás de Paradise. Paradise é um mundo onde riqueza e decadência dançam lado a lado. Onde cada escolha, cada silêncio, carrega o peso de consequências capazes de destruir famílias ou erguê-las das cinzas. Um lugar povoado por armas, negócios sombrios e alianças perigosas, onde apenas os fortes e os astutos sobrevivem. De um lado, uma jovem herdeira, última sobrevivente de uma família poderosa, marcada pelo passado e movida por uma sede de vingança. Do outro, um homem que não é o herói que todos esperam, cujos métodos são tão implacáveis quanto misteriosos. Ela deseja que o mundo conheça seu nome, mesmo que para isso precise sacrificar tudo o que é. Ele seguirá cada comando seu, trazendo o inferno à terra. Neste jogo de máscaras e traições, cada decisão é uma linha tênue entre a vida e a morte. Cada passo aproxima da justiça, ou da destruição total. Escutem atentamente, porque esta é uma história de vingança e destruição. Esta é a história de quem sobreviveu para se tornar alguém que ninguém jamais ousará esquecer. Então, acomodem-se, respirem fundo, e deixem que eu conduza seus ouvidos por esses corredores sombrios e ensanguentados. Bem-vindos à História de Paradise. Capítulo 6 – O Silêncio dos Leões. 17 de maio de 2025. O dia amanheceu com uma névoa tão densa que engolia as formas. Averfel parecia um quadro pintado com dedos manchados de cinza. As luzes dos postes ainda acesas piscavam dentro da bruma, como se a cidade tivesse medo de amanhecer completamente. Era 17 de maio de 2025. Um sábado. O tipo de manhã em que até o som dos sinos da catedral parecia vir de muito longe, abafado por um ar pesado, úmido, quase sólido. Na esquina de Maple Street, um cachorro uivava sem motivo aparente. E no resto da cidade, as pessoas acordavam com a mesma notícia nos televisores e nos rádios. Filho do magnata Damian Rosen é encontrado morto junto a 4 jovens em um veículo incendiado na periferia de Averfel. O mundo parou por um segundo, o tipo de segundo que pesa como um minuto inteiro. A tragédia parecia impossível. Os Rosen não eram o tipo de família que morria em ruas sujas. Eram o tipo que fazia os outros morrerem nelas. Mas ali estava. Imagens de um carro reduzido a uma carcaça fumegante. E pendurado num poste, acima das chamas, o corpo de um garoto. Hector Rosen. 18 anos. Sorriso bonito, futuro promissor, o nome inscrito em colégios caros e promessas políticas. Agora, o símbolo grotesco de um recado que ninguém ousava decifrar em voz alta. A repórter da WCTN News tentava controlar o tremor na voz, as palavras saindo entre soluços mal disfarçados de excitação. A perícia confirmou 5 mortos no local. 4 deles dentro do veículo. O quinto, identificado como Hector Rosen, filho do empresário e filantropo Damian Rosen, foi encontrado pendurado em um poste, parcialmente carbonizado. Atrás dela, o carro ardia ainda. O vento carregava o cheiro de borracha, combustível e carne queimada. Os policiais andavam de um lado para o outro, rostos fechados, tentando esconder o desconforto. Não havia som de sirenes agora. Apenas o estalo das brasas, o clique distante das câmeras e o murmúrio de repórteres repetindo as mesmas perguntas que ninguém tinha coragem de responder. Num canto da cena, um velho varredor de rua parou o movimento da vassoura. Olhou para o fogo por um instante longo demais, tragou o cigarro e disse, num tom baixo que o vento quase levou. Começou. E retomou o trabalho, como se limpar as cinzas do chão fosse sua única forma de oração. Na zona portuária, o mundo girava num eixo diferente. O ar ali tinha outro peso, sal, óleo, ferrugem. E dentro de um armazém sem placas, as luzes estavam acesas desde antes do amanhecer. 5 homens de terno cinza ocupavam o centro do galpão, reunidos em torno de uma mesa de aço. Sobre ela, fotos, relatórios e uma garrafa de uísque pela metade. Nenhum deles parecia ter dormido. Nenhuma câmera registrou o ataque. Disse o primeiro, a voz rouca, os olhos injetados. As gravações do quarteirão inteiro desapareceram. Nenhuma testemunha? Perguntou o outro. Algumas. Respondeu o primeiro. Morrem antes de falar. O silêncio que se seguiu não era de surpresa. Era o tipo de silêncio que já conhece a resposta. Eles foram mortos em outro lugar. Afirmou o terceiro homem, um sujeito baixo e largo, com sotaque pesado de Marsella. Trazidos e posicionados. O mais velho entre eles, pele escura, terno perfeito, olhar calmo,
girava o copo entre os dedos. Posicionados, repetiu, pensativo. Como se alguém estivesse contando uma história. E qual é a história? Perguntou o francês. Ele deu um gole no uísque e apoiou o copo. Uma história sobre medo. Sobre alguém que sabe onde nos dói. Ninguém respondeu. A única coisa que se ouvia era o zumbido da lâmpada pendurada e o estalar distante dos guindastes do porto. Isso não foi um crime comum. Continuou o mais velho. Foi uma mensagem. De quem? Perguntou o quarto homem, com sotaque mexicano carregado. Não sei. Respondeu. Mas quem quer que tenha feito isso, sabia exatamente o que estava fazendo. As palavras ficaram suspensas por um momento, pairando no ar como a fumaça do uísque. Matou o filho de Damián. Ele disse, por fim. E 4 garotos ligados à comissão. Não foi um ataque a um homem. Foi um ataque a nós todos. A palavra comissão soou como algo proibido naquele espaço. Nenhum deles ousou repeti-la. Na parte nobre de Averfel, as janelas da mansão Rosen ainda estavam acesas. O portão principal permanecia fechado, e a imprensa mantida a 100 metros por uma fileira de seguranças. Do lado de fora, curiosos se amontoavam, tentando ver qualquer sinal da família. Mas o patriarca não apareceria. Não ainda. Dentro da cidade, os bares falavam, os becos sussurravam. Os poderosos começaram a trancar portas, cancelar viagens, mover dinheiro. Os pequenos criminosos começaram a sumir das ruas, sabiam o que vinha depois. Um rumor se espalhou como febre. Que Damián Rosen não apenas estava vivo, mas furioso. E quando Damián se enfurecia, o inferno se reorganizava para dar espaço. Na sede federal da polícia, as luzes nunca se apagavam. Num dos andares subterrâneos, uma tela exibia o mapa da cidade com algumas imagens. Cada ponto vermelho era uma célula, um informante, um aliado. Cada ponto apagado era um corpo que não existia mais. Um homem de óculos analisava os dados, a voz tensa. Estão dizendo que o garoto foi visto pela última vez em uma padaria no Distrito Sul. Saía com os outros 4. Nenhuma câmera, nenhuma transação registrada. É como se tivessem sido apagados do mapa antes mesmo de morrer. O assistente digitava rápido, tentando montar uma linha do tempo. Então, o assassino planejou tudo. Escolheu o lugar, o horário, o perímetro, a rota de fuga. O homem dos óculos assentiu, devagar. Isso não foi um crime, disse. Foi uma declaração. Declaração de quê? Ele se recostou na cadeira. De que a comissão não é intocável. Por um momento, ninguém respirou. A cidade parecia sentir o mesmo. Os jornais publicaram editoriais de condolências, cheios de palavras bonitas e vazias. Mas nas ruas, o povo sabia o que aquilo significava. O equilíbrio do medo tinha se quebrado. Averfel, aquela velha senhora cansada, estava prestes a sangrar de novo. O andar mais alto do edifício Weiraut não tinha som. Nem o ar-condicionado ousava quebrar o silêncio. Era o tipo de silêncio que só existe em lugares onde o poder se acumula tempo demais, denso, imóvel, confortável demais para ser natural. O escritório de Damián Rosen ocupava quase o andar inteiro. Vidros do chão ao teto exibiam Nova York como uma maquete viva, carros em fila, sirenes distantes, helicópteros recortando o céu cinza. Ele estava sentado na poltrona de couro, costas retas, mãos apoiadas nos braços da cadeira, o rosto virado para a janela. Não dizia nada. Não precisava. O mundo já o entendia no silêncio. A televisão ligada na parede fazia o trabalho que repórteres sempre faziam quando sentiam um cheiro de sangue, narrar tragédias com voz calma e olhar treinado. Fontes indicam que a família Rosen está exigindo uma investigação direta da polícia. Especialistas sugerem que o crime pode estar ligado a uma guerra de facções, uma narrativa que reaparece desde a morte dos Weiraut, há 1 ano e meio. O nome soou como lâmina no vidro. Weiraut. Damián não se moveu, mas o maxilar endureceu. A mão apertou devagar o apoio da poltrona. A câmera na TV mostrou o carro queimado na periferia, o corpo pendurado. O fogo refletia nos olhos dele, mesmo a quilômetros de distância. A ruiva sentada à frente da mesa, pernas cruzadas, taça de vinho esquecida ao lado, pegou o controle remoto e desligou a TV com um clique seco. A imagem se apagou, deixando apenas o som distante do trânsito lá fora. Ela ficou alguns segundos em silêncio, observando o pai. O reflexo de Damián se recortava no vidro, imóvel, mas com algo vivo demais nos olhos. Não parece que o senhor vai se pronunciar.
Ela disse, por fim, com voz baixa, quase um desafio. Mas o mundo inteiro já está falando por você, papai. Damian continuou olhando a cidade, como se respondesse ao horizonte. O mundo fala demais, Vitória. A voz dele era calma, sem pressa, como se cada sílaba fosse pesada antes de ser dita. E geralmente sem entender o que diz. Adrian, encostado no bar, mexia no copo de uísque sem bebê-lo. O terno impecável, o olhar impaciente, um homem que cresceu com tudo e ainda assim sente falta de alguma coisa que não sabe nomear. Você acha que é coincidência? Disse ele, virando-se. O garoto morre meses depois daquela garota acordar do coma. A cidade é a mesma. Ela foi vista na mesma padaria que ele. Cybele Veirault desaparece por um ano e volta como se nada tivesse acontecido. Agora o Hector aparece pendurado num poste. Isso tem a assinatura dela escrita em sangue. Vitória girou o corpo na cadeira, apoiando o cotovelo na mesa. Se for mesmo ela, pai, vai ter guerra. E eu quero estar na linha de frente. A boca dela curvou no meio sorriso. Nosso irmão não vai morrer em vão. Damian fechou os olhos por um segundo. Não de exaustão, mas de cálculo. Quando abriu, havia apenas controle. Talvez seja exatamente isso que alguém quer. Ele falou sem olhar para eles. Um motivo. Uma fagulha para acender uma fogueira que irá queimar os dois lados. Adrian deu um meio sorriso, cético. Está dizendo que é uma armadilha? Estou dizendo, respondeu Damian, finalmente se virando, que qualquer idiota pode puxar um gatilho. Mas quem sabe quando puxar? Esse é o verdadeiro e o pior dos inimigos. Ele ficou de pé. A presença dele parecia preencher o ar, não pelo tamanho, mas pela densidade. Cybele Veirault é só uma criança ferida. Mas às vezes até um cão ferido encontra coragem para morder a mão do dono. Vitória cruzou os braços, o estudando. E o que o senhor vai fazer? Perguntou. Esperar que ela morda de novo? Damian se aproximou da mesa e pegou um maço de papéis, relatórios, fotos, nomes. Eu nunca espero, filha. Eu observo. Disse, folheando o dossiê com a mesma frieza de quem corta carne crua. E depois, quando tenho certeza, eu elimino. O tom dele fez a sala congelar. Adrian trocou um olhar rápido com a irmã. Vitória sustentou o dele, mas os dedos traíam nervosismo, tamborilando no braço da cadeira. O senhor ainda acha que ela é culpada? Adrian insistiu. Ou prefere não acreditar porque era filha de um amigo? Damian levantou o olhar devagar. Eu não acho, Adrian. Eu sei quando alguém é culpado. E ainda não vi o suficiente. Ele colocou o dossiê sobre a mesa e se recostou na cadeira. Mas se for ela, não vai haver julgamento. Vai haver um exemplo. Vitória recostou-se também, o olhar curioso. Um exemplo para quem? Para todos. A resposta foi seca. Para a cidade. Para a comissão. Pro mundo. O nome, comissão, pairou pesado. Era um nome que poucos ousavam pronunciar, mesmo entre eles. O verdadeiro poder por trás dos governos, dos bancos, dos jornais. Damian era o rosto mais visível entre os invisíveis. E agora, ele estava sendo desafiado. Os outros membros vão querer respostas, disse Adrian. Alguns já devem estar pressionando. O russo, o turco, o japonês, ninguém vai aceitar ficar em silêncio depois disso. Eles saberão, disse Damian, simples. Mas não agora. Passou a mão pelo queixo. Primeiro eu quero entender quem está jogando comigo. Depois eu decido quem queima. Vitória deu um pequeno riso. Acha mesmo que vai ter tempo para isso? Hector era sangue do seu sangue, pai. Eles esperam que você reaja. Que mostre os dentes. Damian se virou devagar, o olhar fixo nela. Dentes não vencem guerras. Vitória. Estratégia vence. E paciência garante. Um breve silêncio. O homem que age com raiva é o primeiro a morrer. Ela desviou o olhar, mas sorriu. Às vezes me pergunto se o senhor nasceu assim ou se o inferno só moldou o que já estava pronto. Ele a observou, avaliando. E eu às vezes me pergunto se você nasceu inteligente ou só aprendeu a fingir. Ela riu, de leve. Era o tipo de riso que não carregava alegria, apenas respeito. Toque justo. Damian voltou a sentar. As luzes do teto refletiam no rosto dele, realçando o cansaço que ninguém costumava ver. Os olhos, por um instante, perderam o aço. Havia algo ali, uma sombra de dor, talvez lembrança. Hector era impulsivo, disse, quase no murmúrio.
Achei que, com o tempo, ele aprenderia. Que a crueldade se educa. Mas às vezes, o mundo não dá tempo. Passou os dedos pela mesa, como se procurasse uma resposta escrita na madeira. Agora, alguém vai pagar. Mas não à toa. Adrian aproximou-se da janela, o reflexo da cidade nos olhos. E quando descobrir quem foi? Perguntou, sem se virar. O que o senhor vai fazer? O que sempre faço. Damian se levantou, andando até ele. Vou olhar nos olhos. E vou decidir se vale a pena matá-lo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Vitória observava de perto, tentando entender se aquele momento era fraqueza ou ameaça. Damian parecia calmo demais, e esse era o pior tipo de raiva. Ele voltou à mesa e pegou o telefone. Ligue para a polícia de Averfell. Quero os relatórios completos das últimas 48 horas. Nada de intermediários. Direto para mim. Adrian assentiu, puxando o celular. Vitória se levantou, ajeitando o blazer. E o que quer que eu faça? Damian olhou para ela. Faça o que sempre faz. Disse. Descubra o que as pessoas não querem que eu saiba. Ela sorriu, o tipo de sorriso que não precisa de permissão. Então quer que eu minta para todo mundo. Só o suficiente para chegar à verdade. Ele respondeu. Ela se virou para sair. Adrian a seguiu com o olhar, depois olhou pro pai. Ela gosta demais de provocar o senhor. É o que a mantém viva. Damian pegou o copo de uísque dela e tomou um gole. E, estranhamente, é o que a faz útil. Adrian respirou fundo. O senhor acha que dá para negociar com a comissão, se for mesmo um ataque direto? Damian olhou para ele por um longo tempo antes de responder. Negociar? Um sorriso breve, quase triste, passou pelos lábios. A comissão não negocia. Ela observa. E quando decide agir, o mundo muda. Soltou o copo sobre a mesa. Se alguém está tentando desestabilizar o equilíbrio, é porque quer ver o mundo pegar fogo. A única questão é, quem lucra com as cinzas? Adrian ficou em silêncio. Damian voltou à janela. A cidade olhava de volta, sem piedade. Lá embaixo, os faróis dos carros eram pequenas constelações de um universo que ele achava controlar, mas que agora o encarava com dentes à mostra. Ele falou sem se virar. Quero que Averfell saiba que ainda sou o homem que manda lá. Se alguém esqueceu, vamos lembrá-los. Adrian assentiu. Entendido. Quando o filho saiu, Damian permaneceu sozinho. A sala parecia maior, o silêncio mais pesado. Ele abriu a gaveta, tirou um envelope e puxou uma fotografia. Era Hector, rindo, em uma festa qualquer, copo na mão, sem o peso do nome que carregava. Damian ficou olhando por tempo demais. Não havia lágrimas. Nem raiva aparente. Apenas o reconhecimento de que, em algum ponto da vida, ele tinha falhado como pai, e não como chefe. Guardou a foto de novo. Voltou-se para a cidade. Se querem guerra, murmurou. Então terão uma. Do lado de fora, Nova York continuava viva, ignorando o luto dos poderosos. Mas dentro daquele escritório, o mundo começava a girar de novo, mais lento, mais escuro, mais perigoso. E Damian Rosen, o homem que nunca precisou levantar a voz para ser temido, já havia decidido o que viria a seguir. O tabuleiro estava montado. E Averfell, mais uma vez, seria o campo de batalha. O relógio marcava 23h17 quando a porta do escritório se abriu. Sem aviso. Sem batidas. Sem permissão. O som foi discreto, mas suficiente para quebrar o único ritmo que ainda existia ali dentro, o da respiração controlada de Damian. Ele não olhou de imediato. Apenas moveu o olhar no reflexo do vidro. Viu a silhueta alta, o terno escuro, o tom de pele que refletia a luz como cobre antigo. O homem entrou sem pressa, o passo firme e silencioso, como quem anda sobre o próprio território. A cada movimento, parecia medir a distância entre eles, como se já tivesse mapeado as rotas de fuga e as fraquezas. No dedo mínimo, um anel dourado com um diamante enorme. No rosto, o sorriso branco e dourado de quem nasceu sabendo que confiança é só outra forma de fraqueza. Você está trabalhando tarde, disse ele, fechando a porta atrás de si. A voz era baixa, aveludada, mas com uma firmeza que soava mais ameaça do que saudação. Ou é insônia que vem junto com o luto? Damian não se virou. Pensei que tivesse deixado Nova York há meses. Abaziocon. Abazi caminhou até o bar e serviu a si mesmo um uísque, como se estivesse em casa. O som do líquido caindo no copo foi o único ruído no cômodo. E deixei.
Ele tomou um gole. Mas certas mortes exigem presença. Especialmente quando o morto carrega o nome Rosen. Damião olhou por sobre o ombro, frio, calculado. Ainda assim, a comissão não o mandou. Abazi deu um pequeno sorriso. Não. Vim por vontade própria. Encostou-se na mesa, cruzando os braços. Quando o filho de um dos nossos líderes é pendurado num poste queimado, o mundo reage. E quando o líder não reage, o mundo começa a se perguntar se ele ainda é o mesmo homem. Damião se levantou devagar. Nenhum gesto abrupto. Apenas o movimento contido de quem domina o próprio corpo como domina o medo dos outros. O mundo pode perguntar o que quiser, respondeu, aproximando-se. Mas eu não respondo a boatos. Abazi observou, medindo cada palavra. Não são boatos, Damião. Disse, num tom quase gentil. São dúvidas. E dúvidas, ele girou o copo, são vírus. Se você não as elimina rápido, elas infectam até os mais fiéis. O silêncio que se seguiu era quase palpável. O som distante do trânsito lá embaixo parecia vir de outro planeta. Damião se aproximou da mesa, colocando as duas mãos sobre o tampo. Você veio aqui medir minha força, Abazi? Perguntou, sem levantar a voz. Ou veio buscar uma brecha para finalmente se convencer de que pode me substituir? Abazi riu baixo. Um riso sem alegria. Substituir você? Balançou a cabeça, olhando o copo. Ninguém substitui Damião Rosen. Olhou Damião nos olhos, o sorriso crescendo devagar. Mas o mundo muda. E o arquiteto não gosta de ver o equilíbrio ameaçado. O nome pairou no ar como fumaça. Damião endireitou a postura. O arquiteto está calado há anos. Calado não significa cego. Abazi tomou outro gole. Você acha que ele não sabe? O filho morto. A menina Veiraut viva. O caos se espalhando em Averfel. Ele sabe, Damião. Aproximou-se um passo. A única dúvida é se você ainda sabe o que está fazendo. Damião o encarou por longos segundos. A tensão era algo físico entre eles. Duas presenças que se anulavam e se desafiavam ao mesmo tempo. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Respondeu Damião. Estou esperando o momento certo. Abazi deu um leve suspiro, fingindo paciência. E enquanto espera, alguém está matando nossos filhos, queimando nossos nomes e espalhando rumores sobre fraqueza na liderança da comissão. A comissão não é fraca. Disse Damião. Não, concordou Abazi. Mas pode parecer. E a percepção é poder, não é isso que você sempre diz? Um sorriso fino. O problema é que agora você é a percepção. Damião se aproximou, os dois quase frente a frente. A diferença entre eles era mínima, mas o ar parecia se comprimir. Você veio aqui falar por você ou pelo arquiteto? Abazi inclinou a cabeça. Depende. O tom era quase brincalhão, mas os olhos permaneciam afiados. Quer que eu seja honesto? Damião cruzou os braços. Sempre. Vim porque o arquiteto quer saber se você ainda pode manter o equilíbrio. Disse, direto. Mas vim também porque eu quero ver de perto se o homem que derrubou 3 famílias e tomou a liderança da comissão ainda é o mesmo. Damião o estudou em silêncio. Os dois pareciam estátuas, a tensão pairando como eletricidade prestes a descarregar. Cuidado, Abazi. Disse Damião, finalmente. A curiosidade já matou homens mais inteligentes que você. Abazi deu um leve riso, abaixando o olhar para o copo. Talvez. Mas foi a curiosidade que me manteve vivo tempo bastante para ver todos eles morrerem. Ele caminhou até o centro da sala, observando os Quiline de Nova York pela janela. Sabe, às vezes penso em como éramos diferentes quando a comissão começou. Disse, em tom reflexivo. Eu acreditava que éramos uma ideia. Uma força invisível que controlava o caos do mundo. Virou-se, encarando Damião. Mas depois veio você. E o caos ganhou um rosto. Damião ficou imóvel. O mundo precisa de rosto, Abazi. E de medo. Eu ofereci os dois. Sim. Abazi deu um pequeno sorriso. Mas agora parece que o medo mudou de lado. O olhar de Damião escureceu. Está insinuando que, exatamente? Abazi pousou o copo na mesa, devagar. Que talvez o arquiteto esteja pensando em mudar o rosto do medo. A frase pairou como veneno. Damião deu um passo à frente, o olhar fixo, a voz baixa. O arquiteto não decide sem mim. Abazi ergueu uma sobrancelha. Talvez seja esse o problema. O silêncio voltou, tenso,
espesso, impossível de sustentar por muito tempo. Lá fora, trovões distantes anunciavam chuva sobre Manhattan. Damian desviou o olhar para o horizonte, depois voltou a ele. Se o arquiteto quiser falar comigo, sabe onde me encontrar. Disse, frio. Mas se mandou você, é porque ainda prefere observar de longe. E se prefere observar, é porque ainda teme o que sou capaz de fazer. Abazi sorriu, genuinamente dessa vez. Damian, ele murmurou, quase com admiração. Sempre tão seguro de si. Tão disposto a acreditar que o medo é respeito. E não é? Damian perguntou. Abazi o fitou, um brilho de ironia nos olhos. Às vezes, é só o prelúdio da queda. Ele caminhou até a porta, sem pressa. Parou antes de sair. Vou dizer ao arquiteto que você continua o mesmo. Disse, sem se virar. E isso pode ser bom, ou pode ser o começo do fim. Damian respondeu sem olhar. Diga o que quiser. Mas avise também que, se ele está esperando minha queda, que traga uma cadeira confortável. Vai demorar. Abazi riu baixo. Eu sempre gostei da sua arrogância. Abriu a porta. É o que te mantém interessante. E saiu. A porta fechou suavemente atrás dele. Damian ficou sozinho, o reflexo dele e o da cidade se misturando no vidro. Por um momento, respirou fundo. O nome, arquiteto, ainda ecoava na mente. Um nome que o próprio mundo evitava pronunciar. O poder acima do poder. A sombra acima das sombras. Damian olhou para o horizonte uma última vez antes de apagar as luzes. A cidade piscava lá embaixo, indiferente, viva demais para perceber o peso do que estava prestes a acontecer. E no escuro, ele murmurou para si mesmo, quase sem som. Se o arquiteto quer mover peças, que comece por mim. Pausa. Mas eu jogo primeiro. A madrugada em Nova York tinha cheiro de querosene e metal molhado. No hangar particular da família Rosen, os refletores recortavam a escuridão como lâminas, iluminando o brilho frio das fuselagens alinhadas. O vento noturno atravessava o espaço aberto, carregando o som distante do mar e o eco metálico das botas marchando. A cada passo, o chão vibrava levemente, não por causa do peso humano, mas do poder que caminhava junto deles. Vitória atravessava o hangar com a postura de quem nunca pediu permissão para existir. O casaco militar verde escuro desabotoado deixava mostro o tecido negro por baixo, as botas de salto batendo firme no concreto, o cabelo ruivo preso em um coque mal feito que parecia desafiar a própria disciplina. Ao fundo, mecânicos e homens armados preparavam o avião militar, o Vanguard, a máquina que ela mesma havia mandado reformar para se tornar um híbrido, parte aeronave de transporte, parte fortaleza voadora. Adrian a seguia, o sobretudo escuro balançando com o vento. Estava exausto, mas não deixava transparecer. Entre eles, o silêncio era cortante, como se cada palavra tivesse que atravessar camadas de orgulho e ressentimento antes de ser dita. Vai mesmo levar todo esse circo? Ele perguntou, observando os homens em uniformes táticos movendo caixas de munição. Acha que vai para uma guerra? Vitória parou e olhou para ele por cima do ombro, um meio sorriso nos lábios. Não acho, Adrian. Disse. Tenho certeza. Ela continuou andando, o barulho dos motores sendo testados preenchendo o espaço. Os soldados da família não eram simples homens armados. Eram ex-militares, assassinos reformados, especialistas em infiltração e contra-terrorismo. Todos usavam o mesmo uniforme. Mas todos tinham o mesmo olhar, frio, treinado, caro. Um dos comandantes, um homem enorme de barba grisalha e sotaque escocês, se aproximou. Senhora Rosen, o Vanguard estará pronto em 15 minutos. A tripulação aguarda suas instruções. Vitória assentiu sem olhar para ele. Ótimo, disse. Quero decolagem imediata para Averfel. Se alguém perguntar, diga que é uma missão de avaliação industrial. Sorriu de leve. Mentira sou melhor quando tem um toque de verdade. Adrian cruzou os braços, observando a movimentação com um misto de admiração e preocupação. Você sabe que o pai não aprova essa demonstração. Ele deixou claro que é para esperar. Vitória parou diante dele, o encarando. E quando foi que eu precisei da aprovação dele para fazer o que precisa ser feito? Desde sempre. Respondeu ele, calmo. E é por isso que ainda está viva. Ela riu, um riso baixo e sem humor. Não, Adrian. Estou viva porque eu aprendi que o mundo respeita ação, não hesitação. E o nosso pai, ultimamente, tem hesitado demais. Adrian suspirou, olhando ao redor,
as caixas de suprimentos, os homens armados, o avião com o brasão da família pintado discretamente na lateral. Isso aqui é insubordinação, Vic, disse, a chamando como fazia na infância. Você sabe que ele vai descobrir. Ela se aproximou, o olhar faiscando sob a luz fria dos refletores. Deixe-o descobrir. Respondeu. Que ele saiba que alguém ainda tem coragem de se mover enquanto ele joga xadrez com fantasmas. Adrian segurou o braço dela antes que se afastasse. O que exatamente você vai fazer em Averfell? Vitória se soltou devagar, com aquele olhar que sempre dizia não me teste. Vou caçar. Disse, simples. E quando eu encontrar quem fez aquilo com Hector, não vai sobrar ninguém para enterrar. O silêncio que se seguiu foi pesado. O nome do irmão morto ainda era uma ferida aberta entre eles, uma ferida que cheirava a culpa. Adrian desviou o olhar, olhando o chão. E o Lucas? Perguntou, num tom leve demais para ser inocente. Vitória arqueou uma sobrancelha. O que tem aquele inútil? Ela ironizou. Continua em Averfell, tentando convencer a si mesmo de que é um mafioso. Adrian deu um leve sorriso. Ou um alcoólatra funcional, depende do dia. Lucas sempre foi um fracassado. Disse Vitória, sem piedade. Teve a chance de liderar a região de Averfell, era obrigação dele proteger o Hector. Mas olha o que aconteceu. Ele falhou, e o Hector morreu por causa disso. Adrian assentiu lentamente. Você realmente acha que ele vai conseguir viver com isso? Vitória o olhou nos olhos, sem piscar. Espero que não. O motor do avião rugiu de repente, e o chão tremeu. Um grupo de soldados subiu a rampa carregando caixas pretas marcadas apenas com códigos. Armas, explosivos, e o tipo de equipamento que nunca aparecia em inventários oficiais. Adrian observava tudo aquilo com certo fascínio, o mesmo tipo de fascínio que se tem ao ver um desastre inevitável começando. Você vai transformar Averfell numa zona de guerra. Vitória ajeitou o colarinho do casaco, o vento jogando o cabelo ruivo sobre o rosto. Não. Respondeu. Eu só vou lembrar quem manda. Ele deu um pequeno riso, incrédulo. Você soa exatamente como o pai. Alguém precisa, disse ela, virando-se em direção à escada da aeronave. Ele envelheceu demais para fazer o trabalho sozinho. E eu tenho 2 irmãos frouxos. Adrian a observou subir os degraus de metal, as luzes piscando atrás dela. Sabe o que ele vai fazer quando souber? Gritou, tentando vencer o som dos motores. Vitória parou no topo da escada, virou-se e o olhou de cima. O mesmo que sempre faz. Respondeu. Fingir que ainda controla tudo. Ela entrou no avião. Por um instante, Adrian ficou ali parado, o vento cortando o rosto, vendo a sombra da irmã desaparecer dentro da aeronave. Sabia que nada do que dissesse mudaria o rumo das coisas. Vitória não era o tipo de pessoa que se desviava de um caminho, mesmo que o caminho terminasse em fogo. O comandante fez sinal para ele se afastar. Adrian recuou alguns passos, observando o Vanguard ligar o segundo motor. O som era ensurdecedor, o chão vibrando sob os pés. Quando o avião começou a taxiar, ele acendeu um cigarro, mesmo odiando o gosto. Ficou olhando até as luzes vermelhas sumirem no horizonte da pista. Boa sorte, irmã, murmurou, soltando a fumaça. Espero que você saiba o que está fazendo. O céu abriu num corte de vento. O Vanguard subiu, desaparecendo entre as nuvens. E pela primeira vez desde a morte do irmão, Adrian sentiu medo. Não do inimigo, mas do que a própria irmã seria capaz de fazer em nome do sangue que carregavam. Lá em cima, dentro da aeronave, Vitória olhava pela janela. As luzes da cidade iam ficando pequenas, irrelevantes, como o resto do mundo que ela deixava para trás. Ela pegou o comunicador, ativou o canal da tripulação e disse com frieza. Rumo a Averfell. Nenhuma comunicação externa. Ninguém entra, ninguém sai. A resposta veio do comandante. Entendido, senhora Rosen. Vitória recostou-se no assento e fechou os olhos por um instante. Na mente, o rosto do irmão morto. No peito, a raiva gelada que substituiu o luto. Ela não queria justiça. Queria controle. E, em algum lugar, talvez nem percebesse que começava a se parecer demais com o homem que jurava superar. O Vanguard cortou o céu como uma lâmina prateada. Atrás dele, Nova York desaparecia. À frente, Averfell dormia, sem saber que, antes do amanhecer, o inferno voltaria a pousar sobre ela. E assim chega ao fim mais um capítulo de Paradise. Mas lembrem-se, neste mundo,
Cada escolha deixa marcas, e cada segredo carrega seu peso. Se vocês gostaram de nos acompanhar, não esqueçam de deixar o seu like, compartilhar com quem gosta de histórias intensas, e comentar o que acharam da trama. Quero saber suas teorias, palpites e quais personagens mais mexeram com vocês. Inscrevam-se no canal para não perder nenhum episódio, e ativem as notificações, porque a história de Paradise ainda tem muito sangue, vingança e segredos a revelar. Até o próximo capítulo. Um grande beijo e um abraço.